Oi. Opa. Olá, gravação. Eita porra. Posso. Já tá de boa, tá? Pode começar? Tá de boaça, bora. É, Sejam bem-vindos, todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo bacana? A gente tá começando aqui o nosso primeiro videozinho aqui, nos apresentando. Vamos lá, gente. Eu sou Thales Aranges da Silva. Eu tô fazendo o projeto do Filhos da Noite. E não só o projeto Filhos da Noite, isso engloba vários outros projetos, é o projeto da minha vida. E eu espero que vocês gostem do que a gente está fazendo aqui. Vamos começar começo, né? Então, o Filhos da Noite, ele é um projeto de um livro que, antes de se transformar em um livro, era uma mesa de RPG. E toda a ideia dele é estar criando, introduzindo as pessoas a esse grande universo que é essa Terra de Gaia, ou que vocês também podem chamar como universo dos seis elementos. O livro em si, ele se baseia no dia a dia ali de uma pequena vilazinha chamada Puro Azul, e ela conta a história de alguns personagens tentando entender o que está acontecendo ali, alguns homicídios ali ocorridos por causa de um culto. Desaparecimentos, homicídios, crimes violentos. Tá uma doideira, essa galera tá tentando entender o que tá acontecendo, tá tentando ajudar a população da vila, eles mesmos moram na vila, a maior parte deles. E a gente tem alguns protagonistas, que eu vou deixar a galera tá apresentando aí, porque antes disso ser um livro, foi uma mesa de RPG extremamente divertida, também muito emocionante. Qual de vocês dois quer começar? A gente também tem o Leonis pra poder falar, mas ele tá um pouquinho fora, assim que ele voltar ele fala, tá, gente? Vai, Otávio. Oi, então. Vai lá. Eba! Meu nome é Otávio. Eu fiz o Afonso Lima, muito prazer. Vocês vão ver muito. Eu não sei na verdade o quanto vocês vão ver isso, mas o Afonso tentando fazer com que este grupo caótico consiga ir pra todo mundo numa direção só. E é isso, não quero falar muita coisa do Afonso porque eu acho que ele é um. Eu não quero puxar o meu próprio saco, mas eu acho que ele é um personagem que vai ser muito legal no livro. Diga, Com João Marcelo. certeza. Bom, eu sou o João Marcelo, eu interpreto Matthew Hart, um personagem bem interessante que vocês vão ver bastante agindo, uma pessoa bem presente e um famoso não, um grande explorador das terras de Gaia que agora resolveu ficar um tempinho por Azul. Cara, E também e esses. um atormentador pessoal da vida do Afonso. Depois que ele. Nas horas vagas, é meu Depois hobby. da vida. Vamos lá. Esses dois, eles com certeza são personagens incríveis. Também tem aquele personagem do Leonis que eu não quero falar, vou deixar pra ele apresentar quando ele voltar. Ele lá é ó. É. E assim, alguns pontos que eu tenho que falar sobre os Filhos da Noite. Primeiramente, que a faixa etária vai ser 16 anos, por alguns motivos. Tem um pouquinho de violência gráfica. Então, é um pouquinho pesado. Nada muito obsceno, mas tem algumas cenas de violência. Outro ponto importante é um universo de magia ficcional. Então vocês vão ver algumas coisas interessantes, algumas mecânicas ali que eu vou adaptar do sistema, porque eu tenho um sistema próprio, dos seis elementos. Eu vou adaptar algumas coisas para o livro, para poder fazer mais sentido narrativo. Mas vocês vão ver, assim, na íntegra, tudo funcionando direitinho, da forma mais concisa do que aconteceu durante a mesa possível, porque eu acho que foi tudo muito perfeito. Mas é claro, toda adaptação precisa das suas negociações na troca de mídia. As trocas. Com certeza. Por exemplo, a gente tem algumas piadas internas que vão ser difíceis de colocar. Por exemplo, como é que a gente vai colocar a piada do Silva? Não é como se fosse fazer um capítulo inteiro onde vai ter só o nome Silva e escrito Silva nele, né? Isso com certeza não aconteceria. Não vai acontecer, tá, gente? Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Não vai ter um capítulo inteiro com o nome Silva. E o detalhe é que ninguém entendeu. Tá todo mundo igual a minha cara, porque eu também nunca entendi esse meme do Silva. Não é pra fazer sentido. Exato. Esse que é o meme. Ai, Deus. E, cara, eu espero muito que vocês gostem bastante dessa aventura. Como eu falei, é uma aventura bastante mágica. Tem toda uma construção de universo, tem todo um world building.
Não vai mostrar tudo no Filhos da Noite, obviamente. Isso é uma saga. Isso é uma saga dos guiados. Porque guiados? Não sei, vai ler o livro. Quando eu terminar. Quando eu terminar. Você vai entender. Espera, quando lançar, leia. Exatamente. O Cara, cara tá virando aquela raça de cachorro que manda a pessoa ter literatura. O Rottweiler. obviamente. Meu. É por isso. Corta da gravação. Não. O Afonso, ele cai um meteoro em cima dele, não tem mais Afonso. Bum! Exato. Tô brincando. Afonso! Nunca que eu faria isso, Afonso, meu queridinho. Todos são meus Nossa. queridinhos. Nossa. Cara, é todo mundo muito perfeito nessa mesa. Não vou falar quantos protagonistas são, porque tem umas surpresinhas nessa brincadeira. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que todo mundo é incrível. E que vocês vão gostar muito de toda a aventura. Antes da gente ir pro próximo tópico, eu só gostaria que vocês me falassem assim, o que vocês acharam assim, do desenvolvimento do personagem de vocês. Se vocês acharam que foi legal ou não. É só uma opinião. Não falem, não deem spoiler. Eu gostei. Eu não sei quem vai você primeiro, não sei. Vai tu, vai eu, tu. obviamente. Eu gostei da forma que foi. Na mesa, eu estava tendo severos problemas em entrar na cabeça do Afonso para fazer as coisas. E quando as coisas foram acontecendo, eu só, sei lá, eu gostei muito do que foi orgânico, eu achei orgânico. Fez o download, né, do Afonso, assim. Exato. Incorporei. Vai baixando o espírito. Exato. E você, João Marcela? Cara, o Matt, ele tem uma jornada muito interessante. O Matt é um personagem de jornadas. Pessoas moldam muito a jornada dele, eu diria. Certamente. E a gente vai para uma próxima parte agora. Antes da gente introduzir o Leonis, que não está aqui agora. A próxima parte aqui que a gente vai entrar agora para dar uma conversadinha e tudo mais, vai ser sobre Puro Azul. Onde esses personagens estão? Onde está acontecendo isso? O que é Puro Azul? Quem é Puro Azul? Por que é azul? Por que é puro? Será que é puro mesmo? Será que não tá sujo? Passaram eu ia falar marca de produto de limpeza, mas eu não vou fazer propaganda. Me patrocinem. Não, tô brincando. Depois o meu Rottweiler é pra Apoia o cortar. Catarse. Apoia o Catarse. Depois o meu Rottweiler é pra cortar. Chegou o Leonezinho antes da gente. Agora não vai precisar seguir. Vem na hora, vai. Fale do William. Leonis, primeiro se apresente e depois apresente o nosso querido William. Não fale muitos spoilers, mas apresenta aí, que vai ser um carinha legal. Cara, eu sou o Leones, eu não tenho nenhuma rede social, eu sou o Leones. Leonis. Eu sou o Leones. Os Leones. O William é um cara com um passado bem misterioso, conforme as coisas vão Tô passando. fazendo carinho no Frajola, tá? Só avisando. Conforme as coisas vão passando, vocês vão entendendo o que tá acontecendo com ele, as coisas vão se desenvolvendo, e talvez no final alguma surpresa. Nosso querido William. William é um personagem misterioso, mas também muito interessante e de bom coração. Pode ser uma jornada interessante. Eu achava que era um Jornadas. velho por boa parte da campanha, por algum motivo. Que? Não tinha nenhum motivo pra acreditar nisso. Ele tinha 16 anos. Ele Não era tinha mais nenhum novo. motivo pra acreditar nisso, mano. 16 anos não. Eu não Ele tinha eu- 16 anos, a gente pra casar, tinha tem 3 32. filhos. Ele não tinha 16, ele tinha 32. Isso é um ponto interessante, eu vou falar mais disso depois. Ai, Deus. Vamos lá. Você chegou bem na hora, antes da gente passar para a próxima parte, que também é muito legal, que é sobre Puro Azul. O que é Puro Azul? Será que é puro mesmo? Enfim, já fiz essa introdução. Puro Azul, vamos falar um pouquinho. Puro Azul é uma cidadezinha, ela tá um pouquinho afastada ali dos centros principais, ela não tá nem perto de uma cidade muito grande, não tá perto de nenhuma universidade, porque não é em Peco, é em uma outra região. Na região de Assine.
E o que isso significa? Significa que Puro Azul é uma cidade onde algumas pessoas não acreditam que magia exista até, a magia não é tão presente. Tem algumas pessoas que até conseguem usar magia na região, mas elas não precisam usar no dia a dia delas. É um lugar muito tranquilo, não há necessidade de conflitos. E por causa disso, os nossos protagonistas, eles também não vão ter um contato direto com a magia logo de começo. Eles não vão compreender, saber como usar, como funciona, se é para comer, se é para ver como é que funciona, o que é isso. E isso é muito interessante, porque isso vai ajudar você, leitor, a ser introduzido a esse universo. O que significa a magia nesse universo? Quais são as implicações de cada coisa, digamos assim, por enquanto. Eu quero que vocês me digam assim por cima um sentimento que vocês tiveram com o Puro Azul. Eu vou começar. E eu sinto com o Puro Azul um sentimento de meio grande de pertencimento. Enquanto eu tava mestrando a mesa, e agora que eu tô escrevendo, e você tem aquela cidadezinha, e eu era todo mundo ali, eu era todos os NPCs. E eu criei muita gente. Agora eu não sei onde tá o meu mapa, mas eu peguei uma imagem no Patreon, assim, de alguém aleatório, eu fui lá, peguei e falei assim, ó, isso aqui vai ser a cidade. Obviamente não vou usar pro livro, tá, gente? Pode ficar tranquilo, vou readaptar. Mas durante a mesa serviu pra inspiração e pra gente se localizar ali entre a casa de cada NPC. E é muito legal você ver as mecânicas, como que cada personagem se interagia com o outro, como que cada personagem sentia carinho sincero outro, que os próprios personagens, os próprios protagonistas não conheciam direito. Mas eles existiam, eles estavam lá. Se eles fossem atrás e conversassem com aquelas pessoas, elas estavam lá. E dá muito um sentimento de pertencimento de um lugar amável. Então é um conforto muito grande, pelo menos pra mim. Eu vou passar pro Leonis, que tava fora, né? Pra ele falar um pouquinho mais. Quero ouvir a voz do nosso querido amigo. Manda bala, Leonis. Cara, com Puro Azul eu sinto o mesmo sentimento que eu sinto com a minha própria cidade, porque eu me mudei pra cá no ano passado e é uma cidade muito, muito, muito pequenininha. E tipo, você vai descobrindo sobre as pessoas conforme você conversa com elas, e todo mundo ali se conhece, todos os NPCs têm uma história. É incrível. Tipo, cara, cada NPCzinho tem um carinho imenso. Eu amei principalmente a Margarida Gota. A Margarida Gota é incrível. A Margarida Gota é a melhor. Cara, essa cidade é incrível. Quem será que é Margarida Gota? Leia o livro que você vai saber. Compre o livro. Apoie o Compre o livro. Apoie o Catarse. Isso não é um pedido. Você irá apoiar o cara. Vai lá, Otávio, manda bala. Primeiramente, eu queria mandar um. Pode mandar carregador, peraí. Para! Tá maluco? Tá querendo tomar choque? Mordendo o carro. Diz a lenda que o grande vilão do Puro Azul é o Frajola. Exatamente. Para de morder o carregador. Esse bichinho destrutivo. Primeiramente eu queria trazer aqui um xingamento formal ao querido Thales, porque um dos pontos altos do Filhos da Noite foi os NPCs na campanha. E quando ele fala de afeição genuína, de tipo, uau, estou sentindo isso mesmo, ele não é um exagero. Eu não sei explicar, mas foi muito emocionante. Eu entendo. E realmente dá esse sentimento de conexão. Você se sente. Jogar me fez sentir parte do lugar e foi muito legal. Eu só não entendi um pouquinho do julgamento. Porque me fez chorar, eu fiquei. Mas eu adorei que eu me senti na cidade mesmo, não sabendo até hoje onde eu moro naquele mapa. Eu nunca vou esquecer que eu moro na casa 21. Eu nunca vou esquecer onde eu moro porque é a única casa diferente, cara. É a Senão eu taverna. esqueceria em um segundo. É a taverna. Agora é você, Marcelo. Me diga aí um pouco sobre Puro Azul. Cara. Puro Azul, essa minha querida cidade, que eu não fico muito das vezes, mas dessa vez eu fiquei muito e eu não me arrependi. Quer dizer, eu acho que é uma cidade, apesar de ser uma cidade pequena, acolhedora,
Acho que apesar disso é uma cidade bem intensa. Que todas as pessoas da cidade elas têm uma presença marcante. Não tem. Acho que não tem. São poucas pessoas que tipo, tu vê e tu não sabe reconhecer, tu não consegue entender, tipo, essa pessoa é assim, essa é outra pessoa, conhecer, entendemos quem ela é. No livro, vão ter vários personagens que não vão ser muito bem introduzidos, porque eles são apenas para poder demonstrar que a vila ela tem vida, ela tem pessoas lá circulando. Mas eu não vou introduzir tantos, vai ser pouquinha coisa. Por exemplo, vou dar um pequeno spoilerzinho, que tem uma personagem que ela aparece para interagir um pouco com Afonso em um dos capítulos, que eu tava inclusive escrevendo sobre isso. Que ela tá lá porque precisava, eu vi a necessidade de que tava faltando pessoas para participar da. Eu falo do coisa, Otávio, posso falar um pouquinho? Ou deixa? Eu não sei, Deixa mas eu na dúvida não. Tá bom. Basicamente estava acontecendo alguma coisa, precisa de pessoas para fazer essa coisa, e eu senti que não. Eu não falei durante a mesa dessa pessoa que estava lá. Eu falei, pô, vou introduzir um personagem aqui só para poder falar, demonstrar que Tá, bom, agora eu entendi. tem pessoas ali ajudando ali. Não é só Sim. do evento. Basicamente estava tendo um evento, assim, digamos assim, por cima. E Um acontecimento bem marcante. Um acontecimento bem marcante, assim, que abre, né, o livro, e o Afonso ele faz um papel muito importante nisso. E aí eu introduzi um personagemzinho só para ter uma participação ali, para mostrar que tem pessoas da vila participando disso. Mas eu também não pensando que tirei esse personagem do nada, ela vai ter uma pequena relevância sim, agora que eu já introduzi ela, porque todo mundo que tá nessa história sabe. Tô brincando. E não sei se tá brincando não, eu não acho. Será? É bem complexo. Certo, Pode fazer uma adição, cara? Faça. Pode. Faça. Obrigado por fazer uma adição, agora faça duas. Eu tenho que fazer duas, cara. Fazer duas adições. A minha primeira adição é se o não tiver no livro, eu vou. Não fale dele, você passou spoiler. Corta Isso isso. é spoiler? Acabou, cara, Eu dei spoiler do Deus da RPG, cara. Ah, mano, e agora? Vai ter que escrever, cara. Bota o pi por cima, por favor. Mano, a gente vai ter que rejogar desde o que parece. Muito foda, minha segunda edição é um poema pra expressar meu amor por ele. Eu amo ele. É um personagem que não tem função narrativa, mas vai lá, pode ficar tranquilo. Mas ele tem a função de narrativa, ele é um personagem meio comfort character, mano. Cara. Sempre que a gente via ele, a gente pedia um biscoito pra ele. Peraí, gente, eu vou só pegar água aqui não nesse. explodir. Eu vou só pegar água nesse filtro aqui, ó, peraí. Vai, filtro. Eu tenho um filtro no quarto, sou muito descolado. Não é um monte de roupa de cama bagunçada, tá? É um filtro. Mano, sobre os nossos companheiros de vila, só tenho uma coisa a dizer. Irelia Ellens. Não diga esse nome. Bota o pi. Vai ter pi. Vai ter um pi. Droga! Tem muitos pis nesse. Aí eu coloco o símbolo de pi na edição em vez de. Vai ser muito incrível, eu vou fazer isso. Aí. Pelo amor de Deus, cara. Vai aparecer um pin Comic Sans. Vamos lá. Tem algumas coisas para poder falar também sobre o world building, que eu acho que é interessante antes de você entrar no livro do Filhos da Noite, e que demonstra o carinho que eu escrevi isso, né? Eu acho. Ou não. Só demonstra que eu sou doido, talvez. Um ponto interessante. Ser doido em coletivo, pelo menos. Faz sentido. A gente tá no primeiro ciclo do ano 112. Qual a importância disso? Não tem conta nenhuma, pode ficar tranquilo. Mas o importante, que eu acho legal de estar falando aqui, é que o ano ele tem uma divisão interessante. A gente tem um ano de colheita, a gente tem um ano de fogueira. Que quer dizer que cada um desses anos vão ter datas comemorativas diferentes. Por que eu tô falando isso? Só tem um desses anos, que é o ano. Deixa eu saber se é isso mesmo. Isso mesmo, que é o ano de colheita, que é comemorado nos anos. Colheita é ano ímpar. Então, na verdade, é 113, né? Viajei, tá? A gente tá no ano 113. 113, apaga. 113. 113, perdão, confundi.
Bota o pi, bota o pi. Por que isso é relevante? Porque tem um funcionamento diferente da idade nesse mundo. Ao invés dos meses serem divididos em 12, a gente tem 5 meses principais, que são os meses de sonhata, quebrata, repousa, festeira e recupera. Nessa ordem específica. Onde o primeiro mês é o sonhata, o segundo mês é o quebrata, e assim por diante, vocês entenderam a ideia. Isso quer dizer que são 365 dias em 5 meses? Não. A ideia, na verdade, é que cada um desses meses tem geralmente 35 dias. O mês de festeira tem 42 dias, para ter mais tempo de festa. E além disso, tem uma outra informação interessante sobre essa divisão de tempo. Quer dizer que, na verdade, você só tem 2 estações por ano, que são diferentes no ano seguinte. Então, o que a gente vai estar acompanhando é no ano de fogueira, no mês de festeira, é o começo de repouso, final de repouso e começo de festeira, não é? Isso. E vai estar mais ou menos ali na época de outono, o que não tem muita importância, já que o clima é... Como é que fala? Temperado, né? Tenso. Não, o clima... O temperado é o do Rio Grande do Sul, amigo. Enfim, Tropical não é, né? É tropical. Tropical. O clima de Purazu, de Acime, é tropical, porque é baseado nas nossas terras aqui, brasileiras. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque quando vocês verem que o personagem tem 32 anos, se lembrem que na verdade ele tem 16 anos. 32 anos, 32 seria a divisão de tempo de 6 elementos das terras de Gaia. Bacana? É meio que dobrado a idade do que seria o nosso mundo. Exatamente, é sempre o dobro. Então, nunca se esqueçam disso, porque senão vocês vão ficar muito confusos, porque vocês vão ver o Guna com 50 e poucos anos, correndo, pulando. Ele é um jovem adulto, cara. Na verdade, no nosso mundo aqui, ele teria uns 25, 24. E lá na história, ele vai estar com uns bem mais velho, porque a idade está dobrada mesmo, beleza? Só para vocês ficarem cientes antes de começar a ler o livro. Tem algumas datas comemorativas interessantes, mas a gente vai deixar isso durante a história. Vai ter alguns dias que vão bater com as datas comemorativas e a gente vai mostrar tudo isso. Se não nessa mesa, na próxima. Dia da mãe. Dia da mãe. Dia da mãe. Ficou parecendo que tá xingando, né? Filha da mãe, mas tudo bem. Dia da mãe. Seu dia da mãe. Só que tem um ponto interessante. Que as terras de Gaia, pelo menos uma parte absoluta da parte povoada por seres humanos, são dominadas pelos monarcas. Gente, olha lá, preste atenção no gato, depois você presta atenção no que eu falei. Exato. Gato. Pronto, agora pode ir. O gato é mais importante. Os monarcas, eles são classificados em 4. Quer dizer, classificados não, é um jeito meio estranho de falar. São 4 monarcas conhecidos e eles dominaram bem recentemente, depois de uma guerra que é chamada de Guerra dos Monarcas. Foi quando eles assumiram o poder. E, sinceramente, o mundo não mudou muito depois disso. Mas, ainda assim, é interessante falar sobre eles, já que eles são quem estão, né, no topo do poder. Eu vou falar apenas algumas denominações deles. A gente tem Vadim, do Castelo de Cristal, Eliane, dos Rios de Sangue, Jashin, da Biblioteca Infinita, e Erin, da Caça. E aí, tem um ponto interessante. Cada um desses tem lendas rondando, boatos, Eita Deus. mas ninguém nunca ouviu falar diretamente sobre eles. O que nos leva até um ponto interessante. Por que as pessoas não ouvem falar dos monarcas diretamente, apenas boato? Porque os monarcas, eles governam pelas sombras. Não diretamente pelas sombras, mas eles não aparecem publicamente, eles não fazem comício, eles não levam pessoas ou dão festas. Não é esse o ponto deles. O ponto deles é estar apenas por realmente
aquele papel ali de estar só guiando as coisas, eles não realmente estão sobre a liderança. Quem faz as lideranças tem uma pequena coisa interessante, são os chefes da guarda, toda vila tem um chefe da guarda, em Puro Azul calhou. Calhou. A gente tem o nosso chefe da guarda, que é o Aiko, é um cara bem interessante, vocês vão ver na história. Interessante. Tem algumas pessoas que são encarregadas de estar verificando assim como funciona, como está funcionando cada vila, e eles também fazem a verificação dos impostos de cada vila, e eles também fazem a verificação da administração pública, da gestão pública, porque a guarda ela é responsável por estar gerindo ali a maior parte dos recursos. Toda vila tem funcionários públicos, toda cidade tem funcionários públicos também, e são os baronetes que vão fazer essa verificação. Depois dos baronetes, a gente tem os marqueses, que eles já não vão nas vilas, eles ficam nas cidades grandes, e geralmente são os baronetes que levam as informações até os marqueses. Os marqueses eles fazem algumas comemorações públicas, principalmente no mês de festeira, mas são principalmente as pessoas que moram nas cidades. Eles não fazem essas festas tanto para as vilas, mas quem estiver na vila e quiser ir até lá, como provavelmente nosso querido Matt provavelmente já foi uma dessas, numa grande festividade que os marqueses fazem. Porém, acima dos marqueses ainda tem os príncipes, que eu não vou falar muito sobre, mas eles são a figura de poder de maior autoridade antes dos monarcas. A única outra figura que a gente poderia falar é uma instituição que ela é um pouco à parte, ela não é considerada uma figura pública, porque ela não tem poder público, porém ela tem poder de... eu não diria de polícia, mas um poder de... um poder militar, que são os militares. Exatamente, eles têm poder militar, que são realmente os militares. A gente vai ter alguns desses na história, porque tá acontecendo cultos, tá acontecendo desaparecimentos, é importante estar enviando pessoas para tentar investigar isso, pessoas competentes de alta patente. Então, dito tudo isso, a gente tem o porquê que os monarcas eles não têm muita coisa sobre, e a gente também tem o porquê que a gente tem uma história que pode estar envolvendo coisas bem pequenas, porque Puro Azul é uma vila, não é uma cidade, e, teoricamente, os baronetes eles vão lá só em algumas cidades de vez em quando. Ou seja, o máximo que essa história iria englobar seria o chefe da guarda, talvez o baronete se aparecesse por lá. Então a gente tem uma cidade, uma vila bem simples, com um problema grave, mas que pode ser controlado com um funcionamento ali da polícia, da guarda, né? E a gente tem que ver como que vai se dar essa história. Eu tô muito curioso para ver como é que isso vai se dar. Eu quero que vocês me falem. Vocês podem fazer alguma pergunta. Não sei se eu vou responder, mas eu tô abrindo aqui pros jogadores, né? Que já viram essa história. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o World Building, eu posso tentar responder. Talvez deixe algumas coisas claras também pros leitores, enquanto eles estiverem lendo, né? A história. Tentem focar assim mais questão de World Building mesmo. É isso. Ah, e uma coisa. O sistema Filhos da Noite, no caso o sistema que foi usado nos Filhos da Noite, que hoje em dia ele recebe o nome de 6 elementos, ele também nomeia o universo, mas eu vou estar disponibilizando ele de acordo com que o Catarse ele for rodando. Então vamos ver se a gente chega nessa meta. Eu espero que sim. Catarse. Apoiem, pessoal. A gente- Catarse, se apoiem. a gente chegar em Apoiem. R$200 mil no Catarse, a gente traz como é que é? O Thales de Cropped. Você chega em negaria 200 reais, apoio do Catarse? eu realmente Para ele. venho de cropped. 200 mil reais eu vou de cropped. E uma outra coisa, Ligaria. você Se chegar a 200 mil, eu vendo uma selfie minha, hein? Eita, Deus, um gato. Eu vendo. Olha. Ixi. Agora, você, pessoa que está assistindo nesse momento, se você escutou tudo isso e pensa, nossa, isso é bastante informação, eu te respondo, é bastante mesmo. Tanto que tem coisas aqui que eu acho que nem nós escutamos. E olha que a gente jogou a mesa. Eu não sei Esse se é tem só umas eu- coisas eu- aí, eu- velho. eu não sei se estava naquele PDF que eu não li. Não tava. Não, ok. Não, isso não tava não. As outras coisas estavam. Inclusive, eu sou Ah! muito jatinho, monarca dos espirros.
Os picos? Ah, Jaxim. Jaxim. meu Deus, cara. Ah, A biblioteca Muito infinita foda, de mano. A biblioteca tá com um pouco de poeira, né? mano, Tá faz um muito tempo. infinita essa aí, cara. É difícil de limpar, ela é Entupida infinita. de mosquito, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mano, inclusive, eu tenho uma informação legal pra eu dar antes da gente seguir. Que. Não, eu vou deixar pros leitores verem na história, pode seguir. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Hoje, você vai falar sobre outros povos? Não! Próxima pergunta. Tá bom. E se a gente fizesse live? Pode ser uma ideia legal, pode ser uma ideia legal. A gente pode começar a fazer. Eu acho que é até mais fácil. Achei uma ideia. Provavelmente ia dar pra tipo, conversar com as pessoas. Porra, esse é muito mais fácil. Acho que eu vou fazer isso. A gente Bota voltou na lá live no agora, bagulho, entra em live agora, Otávio. Vamos lá, Entra em live agora, imediatamente. Todo mundo entra em live ao mesmo live tempo. na caramba da Twitch. Deixa eu ligar na Twitch aqui. Mas realmente. Essa é uma ideia legal. É uma ideia legal. Se a gente conseguir mais uns 2 apoios aí, eu faço live na Twitch em vez de vídeos. É uma ideia legal. Ou na Twitch ou no YouTube, que tem essa opção também, dependendo de coisa. É porque eu acho que a Twitch é mais prático, porque dá pra fazer na Twitch e depois pegar o Void e pôr no YouTube. Faz sentido. Mestre, posso fazer uma pergunta sobre o World Building? Pode. Deve. Como é que é o jogo de cartas desse mundo aí, mano? Mano, é um jogo de cartas que um jogador me ajudou a criar aí, mano. Mano, esse é muito foda aí, ó. É muito legal, ó. Jogue o jogo de cartas. Você vai disponibilizar esse jogo de cartas aí, cara? Ideia massa. Dá pra gente fazer uma um ideia. pacote aí, ó. Agora que eu já revelei, né? Dá pra fazer um pacote Marquês. Você recebe aí o jogo de cartas. Exibidos. Mano, em breve, Jogo de cartas nas lojas oficial. de brinquedos do país. Doces. Ó, se você gosta do meu personagem, você vai querer esse jogo de cartas, hein? Esse jogo de cartas é muito bom. É. Se você gosta do meu personagem, você faz faculdade de artes cênicas, eu acho. Porque eu não sei que vai lançar do Afonso, sei lá. Mano, se você gosta do meu personagem, Você viaja o mundo. seja você mesmo. Namore ricos também. Não, é Exato. Seja rico. Se você quer ser meu personagem, seja rico. Não, eu tô me disparando aqui, mano. Eu não acredito. O Matt é um Sugar Baby. Mas, Mano, acontece, cara, acontece. vamos lá. A gente tem mais alguma informação legal aqui? Vocês querem fazer mais perguntas? Acho que o Otávio não perguntou. Vamos lá, mano. Quais que é as religiões que tem nesse mundo, rapaz? Isso é legal. Isso é legal. Boa pergunta. A religião é cristianismo, não. Não. Porque Jesus veio e falou, isso se chama por azul. Ali, ó. Exatamente. A gente tem umas religiões diferentes, porque é uma história de mundo completamente diferente, então as pessoas elas tiveram interferências diferentes interpretações do que elas conviviam, a magia existe, então algumas coisas elas se baseiam ali na magia. A gente tem a principal e a mais conhecida no Reino dos Monarcas, que é os 4 Guardiões. A ideia de que há espíritos muito poderosos e muito influentes, que foram heróis de guerra da humanidade, e eles guiaram ali grandes conflitos e levaram a humanidade a grandes vitórias, e por isso eles adoram os 4 Guardiões, na esperança de que as suas vidas também vão ser auxiliadas por esses grandes espíritos. Uma coisa interessante também é que os espíritos eles existem nos 6 elementos, e alguns personagens eles podem se comunicar com alguns deles. É uma coisa interessante aí, porque não é uma coisa totalmente religiosa. Também tem. Isso vai ser cortado, relaxa. É porque eu acabei de pensar nisso. Vai ter a religião das outras regiões também? Ou já que você não vai falar das outras? Calma, eu vou falar. Tem as nossas queridas Irmãs Lunares. Nesse universo, o continente de Gaia, ele é banhado por 2 luas durante a noite. Não só durante a noite, né? Porque às vezes aparece durante o dia também. Só que não é uma, são 2 luas. Então tem uma religião que ela se baseia na ideia, né, de que essas luas elas são representações dessas 2 deusas. Essas 2 que guiam as decisões da humanidade. Elas estão aí
para estar servindo realmente como guias, como um apoio, né, no momento de grandes decisões. É uma religião muito voltada assim, para as pessoas que são muito viajantes, porque tem muita essa ideia das pessoas que pela lua. Alguém me ajuda aqui a lembrar? Eu tô esquecendo de alguma das principais? Tem as Não, duas luas, a lua. Ah, não vou falar tanto assim disso daí, que isso daí pode ser interessante eu comentar no livro. só porque é a melhor religião, mano. Lua. Tem uma outra religião que eu vou deixar um personagem introduzir melhor, mas a gente tem os povos do mar, que eu estava esquecendo de falar sobre. Eles não estão no continente de Gaia, isso é um ponto interessante. Então eles passaram por uma cultura um pouco diferente. Eles têm toda uma filosofia de vida bem diferente. Então, eu acho interessante deixar para apresentar alguns pontos e deixar algumas dúvidas, porque isso vai ser importante no futuro. Tem também algumas religiões que os protagonistas não conhecem. Essas são as 3 principais. O bom desse vídeo é que eu vou É fazendo verdade. eu vou fazendo perguntas e eu disfarço o fato que eu, às vezes, não sei. Eu joguei o bagulho. Eu não sei. Tem a quarta religião também, né? O Deus mais foda de todos. Cara, Para de não, spoiler o vilão Você final. vai dar trabalho pro Desculpa, Mega. cara, né? Você vai dar trabalho pro editor. Mano. Opa, tem editor? Bom Tem. dia. Alguém o vai nome dele é editar esse Thales. bagulho. Você acha que vai ir pro bruto, pro YouTube? Tem o Eu editor imaginei que não. chamado Thales. Olha só, né? Esse cara aí É deve o- ser maneiro pra caralho, hein? Eu não gosto dele, não. Que isso? Ah, mano. Ah, não gosto dos Heart. Quer dizer, não gosto não. Quer ver, ó? Editor, bota. Vamos lá, gente. Considerações finais aqui do vídeo. Foi muito legal estar aqui gravando com vocês. Eu adoro estar em reunião com vocês. Saudades, Leones. Ai, cara. Eu sumi, mas voltei. Eu acho que eu voltei. Se eu não. Sei lá. É possível que tenha voltado. Cara, se eu não for atropelado por um helicóptero, eu acho que eu voltei, cara. Mano, Nice. não vai ser minhas orações sobre você. Cara, eu só preciso manter minha vida normal, cara. Não é tão difícil, não era pra ser tão difícil. Eu estou torcendo. Eu consigo, cara. Eu acredito que eu consigo. Para o Leones existir, apoie o Catarse. Isso. A gente vai. Nossa, você me deu uma ideia botar ótima, eu vou apoiar o Catarse. No Catarse, a gente tem que botar. Pois é, catarse.me/Filhos da Noite e outros projetos. Ração do Frajola / Saúde do Leones. Aí, se alguém quiser pagar um hospital aí pra mim, cara, muito maneiro. Eu vou construir um hospital com o dinheiro do Catarse. Meu Deus! É pro no Filhos da hospital Noite, ele pra eu comprar vende- os tijolos pro meu hospital. E no hospital ele vende o Filhos da Noite. O No nosso hospital eu vou vender remédios e Filhos da Noite, cara. Exato. Se vocês encontrarem alguém que Não. pendurado de cabeça pra baixo no telhado, a culpa não é minha. Vamos lá. Corta. Não, pode deixar, tá de boa. Isso aí a gente eu sei. Esse é a sinopse, esse é a sinopse. Haja cortes pra fazer. Cara, foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito divertido. Como eu falei, eu gosto muito de estar aqui com vocês. E eu gosto muito desse projeto, cara. Eu espero que dê certo. Tô muito animado pra ver como as pessoas vão reagir a esse videozinho curtinho aqui. Espero que fique curto, porque senão vai ser meio. Nhé. Mas que as pessoas não vejam vídeos longos mais. Mas, cara, é isso aí. Comenta se você gostou. Pode fazer algumas perguntas, pode se sentir à vontade, interage, compartilha com os amigos, compartilha, sei lá, cara, com alguém que gosta de RPG, de histórias no geral. A gente vai gravar alguns vídeos falando sobre o sistema, esses 6 elementos. A gente já tem um apoiador Baronete, que vai dar algumas sugestões da gente estar gravando aqui de vídeo. Daqui 2 semanas a gente se vê no mais um vídeo. Eu vou ter que dar uma pausinha por alguns eventos que vão acontecer na minha vida. Tem uma pessoa que não tá aqui hoje, inclusive, a minha esposa, ela não tá aqui hoje, mas ela vai estar muito em breve morando junto comigo aqui. Então a gente vai poder estar aqui gravando juntos para vocês.
Ela também é uma que tá muito ansiosa pro lançamento dessa história. E ela também criou uma das personagens, apesar de não ter jogado na aventura em si. Nossa querida Bem Anaí. importante. Muito importante. Um dos melhores Metade- desenvolvimentos. Metade das pessoas não estaria vivo. Uhum. Inclusive você. Eu também. Ah, cara, eu também não estaria vivo, não, cara, se não fosse por ela. Uma última informação interessante que eu posso colocar aqui, antes da gente sair, é que isso não só vai se tornar uma coisa mais constante, como eu vou dar uma atualizada no Catarse, porque tá com alguns erros de português. Eu vou dar uma otimizada, vai ficar tudo maravilhoso. Que feio. Vou postar algumas coisinhas, vou postar um videozinho do Frajola fofo lá. Eu Nice. gosto É de pra contar isso que as esse- pessoas assinam o Catarse, não é pra apoiar Exato. o é pra ver o Frajola. Eu sei. Mas é por isso que uma parte do dinheiro vai pra ração do Frajola, como eu já falei, porque Exatamente. ele merece. Ele é um bichinho muito lindo. E ele é muito grande, então ele precisa de ajuda. Se esse bicho passar mal, metade do mundo passa mal junto, porque olha o tamanho dele. Então, Sim. o tamanho dele é tipo teoria da relatividade, cara. Ele atrai coisas assim, Ele, tá não, ligado? ele não cabe na câmera. Ele não cabe na câmera. Literalmente, eu não pego ele aqui porque não gosta. Eu vou ficar estressando ele. Eu já peguei ele 2 vezes aqui durante o vídeo. Ele vai ficar puto comigo daqui a pouco. E também porque Otários. quando eu tomou um levantamento de peso. Dá pro final do vídeo a gente fazer a despedida oficial do vídeo, que é sendo a despedida oficial das sessões? Certamente, mas eu vou deixar você falar. Ah, mano. A autoria, essa daí foi criada por mim durante as mesas do Filhos da Noite. Então, boa noite, Filhos da Noite.